Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela com o tema da nossa videoaula de hoje, que é doenças transmissíveis. Um dos temas mais atuais, né, que nós estamos vivenciando hoje, principalmente pela situação do Covid-19, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças virais, bacterianas e demais doenças aí que a gente vai citar no decorrer desse capítulo. Nossa aula vai ter alguns momentos, essa primeira parte, tá? Devido à extensão do conteúdo. Então, essa é a primeira parte da nossa videoaula sobre doenças transmissíveis. Vamos começar. Bom, para a gente começar a falar sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre as defesas do nosso corpo, né? As defesas naturais e as defesas artificiais que podem ser provocadas no nosso corpo. Bom, estamos permanentemente em contato com grande quantidade de micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser causadores de doenças ou não, tá? Mas nem por isso ficamos doentes o tempo todo. Por quê? O nosso organismo ele é capaz de produzir defesas contra esses micro-organismos. Uma dessas defesas são os anticorpos, que são proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-los. Então, a gente vai observar essa imagem aqui, a gente vai perceber que existem os glóbulos brancos, né, que são aquelas células de defesas presentes no nosso sangue, e esses glóbulos brancos, existem alguns exemplos de glóbulos brancos, né, linfócitos ali, alguns outros, e a gente vai perceber que cada grupo de glóbulo branco, ele tem uma especificidade na defesa contra um tipo de corpo estranho, né? Então, o corpo estranho pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser um verme, pode ser infinitos organismos ali que vá trazer algum problema para o nosso corpo. Os glóbulos brancos vão ter essa responsabilidade de produzir anticorpo para defender o nosso corpo contra esses componentes. Então, na presença desses corpos estranhos, os glóbulos brancos vão até ali e vai ser estimulado nele a produção de um anticorpo, que é essa proteína. Essa proteína vai se ligar a esse corpo estranho, que poderá ser um vírus, uma bactéria, ou enfim, até uma célula cancerígena produzida pelo próprio corpo, para tentar destruí-lo, né? A reação do organismo, porém, pode não ser imediata e, por isso, a gente pode ficar doente, mas quando imediata a gente nem imagina que estivemos em contato com esses componentes, ok? Bom, a reação, como a gente já falou, né, pode não ser imediata. Em muitos casos, depois de curados, nos tornamos protegidos ou imunes, né, contra certas doenças, como é o caso do sarampo, que a gente contrai uma vez apenas, por exemplo. Há muitas doenças infecciosas que atingem a espécie humana. Às vezes, como é o caso da gripe, elas surgem e se espalham rapidamente e atingem grande número de pessoas em uma única região. Aí a gente chama de epidemia. Outras vezes a doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas. Nesse caso a gente chama de endemia. Quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, temos então a pandemia, que é o que nós estamos vendo hoje com o Covid-19, tá? Bom, falando um pouquinho sobre vacina, que é um tipo de defesa artificial. Bom, é a melhor forma de evitar as doenças transmissíveis, né? Que elas se espalhem, né? A melhor forma de evitar que elas se espalhem através da vacina e que atinjam também muitas pessoas. E por meio da prevenção, que é a vacina, é a melhor maneira. Então, existem hoje algumas pessoas que não acreditam, algumas pessoas que se negam a se vacinar e a vacinar seus filhos. Esse é um problema muito grave, porque historicamente a vacina tem importância muito grande na erradicação de muitas doenças, ou seja, na eliminação de muitas doenças. Daí a gente precisa ser racional contra esse ponto, né? A ciência cresceu muito e a vacina é um avanço muito grande. Então, a gente tem aí, por ser um tratamento preventivo, na maioria das vezes, a vacina pode ser aplicada antes de que o indivíduo seja infectado. Há vacinas, por exemplo, contra sarampo, rubéola, cachumba, catapora, poliomielite, raiva,
gripe, febre amarela e muitas outras doenças como a hepatite. Os cientistas estão constantemente pesquisando vacinas contra outras doenças. Por causa da vacina em massa, a varíola foi erradicada, uma doença que matou centenas de pessoas. Aqui foi eliminada, né? Isso é muito importante. Existe o que a gente chama de calendário nacional de vacina, que contém as vacinas de interesse prioritário. Elas são distribuídas gratuitamente nos postos de vacina da rede pública. A vacinação é feita de acordo com a faixa etária e considera também os profissionais expostos aos riscos, né? São os professores, os médicos, os enfermeiros que estão sempre ali, expostos a uma grande quantidade de pessoas. Eu peguei um calendário de vacinação do ano de 2019, só para vocês entenderem como funciona mais ou menos. Então, existem aqui, ao lado, as vacinas que devem ser tomadas, e aqui a faixa etária da idade da criança até adolescente para ser tomada, né? Então, tem vacinas que devem ser tomadas ao nascer, né? 2 meses depois, 3 e assim até os 14 anos. E de acordo com algumas campanhas, né? De acordo com epidemias ou endemias que acontecem pelo mundo afora, os adultos e idosos também são inseridos nesse calendário de vacina. Bom, outros medicamentos que nos ajudam na defesa do nosso corpo. Quem nunca ouviu falar sobre antibiótico, né, pessoal? Eu acho muito difícil alguns de vocês nunca terem tomado antibiótico. O antibiótico é uma medicação feita especificamente para a defesa contra bactérias. Então, quando a infecção se tratar de uma bactéria, ou seja, de uma infecção bacteriana, o medicamento que será adotado é um antibiótico. Isso quer dizer que o antibiótico não será usado para tratar um vírus ou qualquer outra doença, porque o antibiótico ele é feito especificamente para tratar uma infecção bacteriana. Para infecções virais, como herpes, gripe e AIDS, a gente tem os antivirais, né, que são medicamentos específicos. E também temos aí exemplo de soros. Esses soros são feitos na iminência do risco de uma contaminação, principalmente contra animais peçonhentos, né? O soro ele é indicado para pessoas que já tenham contraído o vírus ou um veneno, enfim, pois assim o organismo consegue combater mais rapidamente aquele componente. Existem também soros produzidos para neutralizar certas substâncias tóxicas, como por exemplo ali, quando a pessoa é picada por uma serpente peçonhenta, que é uma serpente venenosa, né? Ele é dado soro antiofídico, né? E obviamente, galera, antes de tomar qualquer medicamento desses, a gente tem que ter o acompanhamento de um profissional, porque ele vai saber se vai ser recomendado um antiviral, um antibiótico ou um soro, ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças causadas por vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, o que quer dizer? Os vírus são os únicos seres considerados vivos que não possuem célula. Por não possuírem célula, eles não têm metabolismo, e por não terem metabolismo, eles não possuem vida própria. Então, para eles conquistarem o direito de vida, né, conquistarem a vida deles, eles precisam entrar em uma célula, seja uma célula bacteriana, uma célula de um protozoário, de uma alga, de uma planta ou de um animal. Então, o objetivo da vida, digamos assim, de um vírus é entrar numa célula e parasitar aquela célula, roubar o metabolismo daquela célula para que ele conquiste a vida dele, se reproduza e continue aí o seu ciclo de vida. Então, ele precisa sempre de uma célula. Tá aí a importância do estudo dos vírus, né, galera? E a importância do estudo de como se espalham doenças virais com tanta facilidade, por causa dessa necessidade de parasitar uma célula que os vírus têm. Muitas doenças podem causar centenas de situações, de características, né, de sintomas, e de acordo com a virose, seja uma gripe, um resfriado, a poliomielite, o sarampo, rubéola, cachumba, a catapora, todas elas são transmitidas de pessoa para pessoa por meio de secreções, né? Seja por espirro, tosse, fala, e aí a gente insere até o Covid também, que é por causa das gotículas, né, espalhadas pelo ar. Já também existem viroses que são transmitidas por animais,
né? Que a gente chama de vetores, aquele animal que transmite. Tá? Ele não causa doença, ele apenas transmite, ele passa a doença adiante. Que é a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, que são por mosquito, né? Alguns mosquitos aí que a gente conhece, o Aedes aegypti é um exemplo dele. E a raiva, que é transmitida pela mordida de animais ali, mamíferos, como é o caso do cachorro e também é o caso do morcego. Vamos começar com a gripe e o resfriado. Eu coloquei ali a imagem do Covid, né, do coronavírus, para vocês perceberem que eles são muito parecidos, inclusive nos sintomas que eles podem causar também. Então, a gente vai ter um foco aqui na gripe e no resfriado, mas volta e meia a gente vai conversar também um pouquinho sobre o Covid-19, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, o vírus do resfriado, o vírus da gripe. Percebam que eles têm certas semelhanças por serem circulares, né, redondinhos, mas as características da superfície são um pouco diferentes. A gente vai perceber que alguns sintomas são muito parecidos e outros também são muito diferentes, né? Então, alguns dos sintomas são semelhantes, como coriza, nariz entupido, tosse, espirro, comuns a todos esses 3 vírus aí que a gente comentou, mas a febre, nesse caso, ele apresenta-se na gripe e também no Covid, né? Nos 2 casos, nos 3 casos, né, a transmissão se dá quando o vírus de uma pessoa infectada são espalhados por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias nasais e orais, né, como espirro e tosse. Por isso aí, no momento que estamos vivendo hoje, é importante o uso da máscara e da profilaxia, né, do lavar a mão, do usar o álcool em gel para reduzir a transmissão e o contágio desse vírus. Bom, focando aqui um pouquinho no conteúdo do livro de vocês, a gente tem o resfriado e a gripe, colocando aqui nesse quadro um pouquinho das diferenças, né? A febre, as dores no corpo e a dor de cabeça a gente vai encontrar na gripe e não no resfriado. Tá? A gripe também ela é chamada de influenza, né? Vocês já devem ter ouvido e visto aí nos jornais e nas representações de vias públicas, né? Por quê? Porque antigamente se acreditava que a doença era provocada por influência de corpos celestes. De acordo com os dados científicos, a gente percebeu que isso não é mais uma verdade, né? Então, a poliomielite, próxima virose aí, próxima doença viral. Quem estiver acompanhando no livro é a página 150. Tá, pessoal? Na maioria das pessoas, a poliomielite causa apenas febre e mal-estar. Em algumas, porém, pode atacar o sistema nervoso, provocando paralisia ou até mesmo levar à morte. A poliomielite vem do grego polios, que é cinzento, mielos, medula, inflamação, uma vez que o vírus ataca a célula da parte cinzenta da medula, tá? Por isso traz aí problemas gravíssimos no desenvolvimento da criança. Tá? O vírus é transmitido por meio da água ou de alimentos contaminados e por contato com saliva ou fezes do doente. Para evitar a doença, é muito importante que a criança seja vacinada na época recomendada pelo médico. Também são importantes o saneamento básico e medidas de higiene. Tá? Com a campanha de vacinação, o número de casos de pólio caiu mais de 95% no mundo, mas mesmo sendo considerada oficialmente erradicada em muitos países como o Brasil, não se pode garantir que o vírus tenha sido extinguido. Então, a gente precisa sempre voltar com campanhas de vacinação para trazer para essas pessoas que não acreditam ou que, enfim, não tem fé na ciência, né? Que a vacinação é a melhor forma de prevenir as doenças. Galera, a vacina da poliomielite, ela é a gotinha, tá? Usa a gotinha que vocês veem aí sempre, é a vacinação da poliomielite. E vacinam em média de 1 a 4 anos de idade ali, as crianças nessa faixa têm que passar por esse processo de vacinação, tá? Aqui tá mostrando uma imagem onde que mais ou menos o vírus ele ataca, né, na medula espinhal, fazendo com que a criança tem ali a paralisia infantil. Vocês devem já ter visto algumas crianças com esse problema aí de desenvolvimento no dia a dia de vocês. Bom, próxima doença viral ou virose é o sarampo.
Assim como o sarampo, a rubéola, a catapora e a cachumba, que a gente vai ver no decorrer dessa aula, são doenças virais comuns em crianças, tá? Mas isso não quer dizer que não aconteça nos adultos. Todas elas podem ser prevenidas por meio da vacinação. Existem vacina para todas elas, tá? Acomete principalmente crianças até 10 anos de idade. Ela apresenta tosse, febre alta, manchas vermelhas no corpo, mas em geral são curadas naturalmente em poucos dias. Mas em crianças com problemas de desnutrição, né? Com problemas de nutrição ali, podem ocorrer complicações. Nesse caso, a criança deve ser atendida imediatamente pelo médico, que tem os riscos de morte. A transmissão seria pela eliminação do vírus pelas vias respiratórias. A gente vai perceber que muitas doenças virais são transmitidas assim, tá? E a prevenção é feita pela vacina tríplice viral. Galera, a palavra tríplice viral é uma palavra dada para uma vacina que trata ao mesmo tempo 3 doenças, tá? Por isso, tríplice. O sarampo, a rubéola e a cachumba são tratadas por uma vacina só. Aqui está o estado da criança quando contrai essa doença. Rubéola, próxima doença viral. Também é típica de criança, seus sintomas são muito semelhantes ao da gripe, além de aparecerem manchas rosas na pele menores do que no sarampo, tá? A doença geralmente passa naturalmente, mas em mulheres grávidas o vírus pode passar através da placenta e provocar problemas no feto, como surdez. E aí vira uma doença grave. Aqui está as manchinhas, percebam que ela é um pouquinho diferente, né? Ela é um pouquinho mais pequenininha. Catapora. É uma doença comum em crianças também, né? Os seus sintomas também têm febre, enjoo, vômitos e pequenas bolinhas no corpo. Essas bolinhas podem surgir feridas, né? E coçam bastante. Então, um dos métodos de tratamento é evitar o coçar, que é bem difícil, porque a ulceração é bem grande, tá? Geralmente, pode ser necessário a presença do médico ali para trazer alguma pomadinha, algum tratamento eficaz para crianças. Bolhas não devem ser coçadas, pois pode contaminar com bactérias do meio externo, né? E em alguns casos o vírus pode permanecer durante anos sem efeito nenhum no corpo da pessoa, mas provocar sintomas no adulto, como bolhas na pele e febre alta. Geralmente, quando é adulto, a doença se torna um pouco mais grave do que quando criança. Aqui estão as bolinhas, as feridinhas, que coçam bastante. Cachumba, outra doença viral, tá? É uma inflamação na parótida, né, que são as glândulas salivares, né, situadas à frente da orelha, tá? Daí o nome, parotidite, para essa doença, né? A cura é espontânea, mas o doente deve ficar em repouso. Em adultos pode haver complicações em outros órgãos, como nos testículos e ovários. E nesse caso pode causar esterilidade, né? Que é o caso da pessoa não conseguir ter filhos. A vacinação também é a melhor medida para prevenir a cachumba. Veja como é que fica, mais ou menos, né? A forma a glândulazinha fica bem inchada. E a dengue, galera? A gente vai essa vai ser a última doença que a gente vai trabalhar hoje. Existem mais algumas doenças virais, mas para não ficar muito pesado, a gente vai parar por aqui, tá? A dengue é uma virose causada por um vírus transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. O mosquito não causa doença, ele apenas transmite, por isso é chamado de vetor. Os sintomas mais comuns é febre alta, mal-estar, muito cansaço, dores de cabeça, nos olhos, nos músculos e nas articulações, além de vômitos, diarreia e vermelhidão no corpo. Pessoas com suspeita de dengue devem procurar atendimento médico imediato, porque os vômitos e a diarreia podem provocar desidratação, e a desidratação pode levar à morte, ok? Uma observação importante é que o Aedes aegypti, só a fêmea transmite o mosquito. Óbvio que a gente não consegue identificar quem é macho e quem é o fêmea, então a gente vai tratar de eliminar os mosquitos do Aedes de forma geral, né? Mas as fêmeas, elas têm essa necessidade porque são as únicas que são hematófagas, as únicas que se alimentam de sangue. Então, elas são as únicas que picam a pessoa para conquistar o sangue, para hematurar os ovos dos seus filhotes. Então, aqui está a imagem de um mosquito Aedes aegypti. Além do repouso e da reposição de sais líquidos, o médico pode indicar remédios para baixar a febre. E aqui está a forma de como a gente pode evitar, né,
que esses mosquitos se proliferem. A gente está entrando no inverno aí, que é momento de muita chuva, então a gente precisa ter cuidados, né, pessoal? Principalmente pelo Covid também, uma pessoa que está com imunidade baixa, que tiver com dengue, ela pode ter uma maior propensão para ser, para contrair outras viroses, como é o caso do Covid, né? Então a gente tem que ter cuidado redobrado nesse inverno. Então qualquer água parada, ó, é lugar para os mosquitos colocarem seus ovos e se disseminarem no ambiente. Algumas formas de evitar, né? Tampar as caixas de água, tudo que a gente já conhece, só é botar em prática mesmo. E a gente fica por aqui. Essa aula foi um pouquinho mais extensa, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.